O melhor mix do Brasil. Programa de conteúdo livre. Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Ô Gui, você me acha muito diferente? Eu te acho autêntica, exótica e estilosa. Porque definir o que uma pessoa diferente, geralmente é basicamente isso. Ela não faz o que a maioria faz, mas isso não faz dela nem melhor nem pior. Exatamente. Por que eu tô falando isso pro Guipa? Porque eu sou uma mulher de cabelo curto. E platinado, muitas vezes gera um ruído pra pessoas que acham isso muito estranho. Sim. Mas o que é estranho? Estranho é o que é estranho pro outro. Perfeito. Não necessariamente é errado, como eu quis dizer. É aquela situação onde as pessoas elas querem se encaixar dentro do padrão que é considerado o padrão correto dentro da sociedade, aquela sociedade conservadora, que pra mim já deu no saco, inclusive, desculpa a expressão, essa sociedade conservadora. Se cada um cuidasse do próprio umbigo, ia ser tão maravilhoso, né? Cada um olhasse os próprios problemas, deixasse o problema dos outros, a diferença dos outros na mão dos outros, e seria tudo maravilhoso, mas não é assim que funciona. E aí eu pergunto pra você que tá na audiência, por que o outro ser diferente incomoda tanto? Nossa Senhora. Não é verdade, Com Guipa? certeza. Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o transtorno do espectro autista, né? Que é uma condição que pode comprometer a comunicação e interação social associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Às vezes, por exemplo, você tem um amigo, uma amiga que tem autismo, você nem imagina. Perfeito. Porque às vezes não foi nem diagnosticado. Sim. Hoje, muitas pessoas estão sendo. Sim. Então a gente reconhece algumas diferenças nessas pessoas que a gente precisa sim olhar com muito cuidado e tratar de igual para igual. Aí as pessoas falam assim, mas como que vai tratar de igual para igual pessoas que têm algumas limitações? Se adequa a ele. Com certeza. Se ele não vem até você, você pode muito bem ir até ele. E eu posso te falar uma parada, Giz? Eu acho que a coisa mais dolorosa para uma pessoa que faz parte desse grupo seleto de pessoas que não se encaixam no padrão da sociedade é ser tratado de forma diferente. É isso. Eu lembro uma vez que a gente entrevistou aqui na Rádio Mix o Geraldo Magela, o ceguinho. E aí a gente conversava com ele e tal, a respeito do assunto, e era um programa de humor, a gente tava brincando um com o outro. Quando de repente chega uma mensagem, nossa, que absurdo vocês chamando ele de cego, fazendo piada, tirando sarro do fato dele não enxergar. Sabe o que ele falou? A coisa mais prazerosa pra mim é quando eu chego no lugar e as pessoas tiram sarro da minha deficiência e do meu problema, mas pessoas que eu dou essa liberdade. Dá liberdade. Porque nada é pior do que você ser tratado como um coitadinho, de você ser tratado como uma pessoa que tem um problema, sendo que as pessoas que fazem parte desse grupo, elas não querem ser tratadas como uma pessoa problemática. Exatamente. De forma diferente. Então o Geraldo falou assim, ó, pra quem eu dou liberdade, pode sim me chamar de cego, pode sim tirar sarro de mim, porque eu me sinto dentro da sociedade. As pessoas às vezes colocam pessoas que fazem parte de outros grupos fora da sociedade. E não é assim que você tem que tratar essas pessoas. De jeito nenhum. Tratar de igual pra igual. Assim como a gente. Muitas pessoas, quando você dá liberdade, não te zoa. Sim. Não tira sarro de você, mas você tem que dar liberdade pra isso. E hoje, galera, aproveitando esse dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente vai trazer um tema aqui pra gente falar de todas as diferenças. Não só de autismo, de síndrome de Down, das diferenças, né? Cognitivas ou qualquer outra. Sim. A gente quer falar de diferenças até na nossa casa. Sim. Em relacionamentos, né? Sim. Com a sua família, no seu trabalho. Como é que você lida com as diferenças? Às vezes a pessoa é um pouquinho mais devagar que você, tem um ritmo diferente. Como é que você lida em tudo, com essas pessoas? Com tudo, opção sexual, situação de religião também. Exatamente. Como que você lida com as diferenças? Eu quero saber de coração, a Gigica também, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que é meio preconceituoso que não vai dar a cara a tapa e vai falar que é. Mas eu quero que seja sincero. Como que você lida? E se você é um cara que lida de maneira errada, preconceituosa, que você mude a partir de hoje. Exato. Nesse programa. Vamos refletir, né, gente? Vamos mudar, vamos melhorar, vamos nos adaptar. Então conta pra gente no 11-981801000 como é que você lida com as diferenças, desde as mais simples, as mais difíceis. Se você já teve problema, como que você superou, né? Isso. Como é que você melhorou em relação a isso? Hoje o programa vai estar demais, a gente vai ter uma convidada muito especial também. O programa tá o quê? Tá top. Tá gostosinho, tá diferentão, do jeito que a gente ama. Daquele jeito. Começou o programa. A vinheta não foi. Não foi. Como é que eu vou lidar com essa vinheta diferente? Então Peraí, eu vou pôr mais uma. Antes de colocar a vinheta, youtube.com/Rádio Mix FM. Chama. Mix Tudo. Mix são 6 e 9, a gente começou o programa com esse som aqui, né? Major Lazer chega junto porque hoje a gente quer falar de diferenças, como você lida com as diferenças. Isso vale pra tudo.
O que é Isso. diferente de você? Exato. Como é que você lida? São né? grupos que estão dentro da sociedade que, teoricamente, não fazem parte do que as pessoas acham que é correto, mas ninguém tem que achar o que é correto, você tem que seguir o seu e poucas, entendeu? Que se dane o resto. E eu fico meio besta, Giza, porque eu tô sentindo que a sociedade, ela tá meio doente. Tá muito As pessoas, elas estão com raiva dos outros que pensam de maneira diferente ou agem de maneira diferente. Não tô generalizando, mas tem uma parte que é assim, cara, que desperta o ódio. Ou tem um ódio dentro dela que ela coloca pra fora quando percebe que existem esses grupos, que são grupos seletos e pessoas que fazem parte desse rol de diferentes, podemos dizer assim. E, cara, se cada um cuidasse da própria vida, ia ser tão maravilhoso. Eu vou dar 2 exemplos básicos aqui, Giza. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, dando a minha opinião sobre homossexualidade. E eu sou evangélico. Eu fui criticado, atacado, achincalhado porque eu tenho uma posição a respeito do assunto, que é uma posição diferente dos outros evangélicos. E assim, de verdade, quando eu vejo alguém tendo uma opinião diferente da minha, eu não vou lá achincalhar a pessoa, xingar a pessoa. O máximo que eu vou é trocar uma ideia, dar uma debatida. O cara tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu e tá tudo certo. Agora, assim, ninguém tem o direito de falar que eu sou pecador porque eu tenho uma opinião como essa. E outra, pra quem acredita, Jesus tá voltando. Se eu tenho essa opinião, ele vai conversar de forma individual comigo quando ele voltar. Exatamente. E ele vai falar o que é certo ou errado, o que eu pequei ou o que eu não pequei. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fiz um vídeo na minha rede social brincando em relação ao vibrador lá, daquela situação que eu falei pra você. Giza, as pessoas, elas têm ódio de um homem que fala que, mano, que testou o vibrador. Exato. E assim, mano, isso não me faz mais homem, menos homem. E se eu fosse gay, qual seria o problema? Aí eu fico pensando, mano, um cara que é gay e tem uma voz ativa nessa sociedade preconceituosa, ele sofre. Oxi. O cara que é evangélico e tem um pensamento diferente desses religiosos que fazem parte das igrejas, ele sofre. Ou seja, as pessoas, elas acham que elas têm o direito de, mano, colocar o dedo na sua ferida e falar o que é certo ou errado e te achincalhar porque você não tem o pensamento igual da grande massa. Não, e o pior, a ferida não é nem a sua, é delas. Exato. Porque é uma coisa que incomoda essas pessoas. É uma loucura, gente. Como é que você lida com diferenças? Manda pra gente no 119-818-01000. A gente fala de diferença aqui, mas, nossa, em tudo na nossa vida, ninguém é igual a ninguém. Exato. Sabe, desde a pessoa que você trabalha até a pessoa que você convive na sua casa, se você for analisar bem, é lindo. Tem uma pessoa diferente de você. O quanto isso agrega, né, Guipa? E assim, Giz, eu não sou baú pra guardar segredo. E eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Mas eu vou tomar o maior cuidado do mundo pra não ser mal interpretado. Tá bom. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas aceitaram, não tem que aceitar nada, mas vou usar esse termo, aceitaram a ideia das pessoas se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, entendeu? Então assim, eu acho que hoje tem mais espaço pra isso e tá certo, perfeito. Antigamente, as pessoas não aceitavam tanto, mas eu percebo que hoje aquelas que não aceitam em 2024, elas querem destruir as pessoas que são de um gênero diferente, que tem uma opção diferente sexual. E eu fico besta com isso. Vamos cada um cuidar do seu popô? Vamos cada um cuidar do seu coraçãozinho? E vida que segue, irmão. É tão simples, né? Tão simples. Cara, eu sou da época, ó, de novo, eu vou fazer um comentário, não me interpretem de maneira errada, mas assim, a gente brincava entre amigos, na minha época, quando eu tinha meus 15 anos, assim, ó, o cara lá é gay. A gente falava assim, mano, deixa o cara, velho, vai sobrar mais mulher pra nós. Hoje, o cara que não gosta de um gay, um cara que, mano, pensa que o gay é diferente dos outros, ele quer achincalhar, ele quer atacar, ele quer pisotear. Pra quê, velho? É o ódio, gente. Cada um cuidar da porra da sua vida. Exatamente. E você, como é que você lida com as diferenças? Conta aí, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas escolhas. A gente quer saber, você lida bem? Você não lida bem? Por quê? O que falta? O que passa na sua cabeça? É sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje. Inclusive, vamos receber uma advogada que a gente vai falar hoje, aqui daqui a pouquinho. E você também da live pode mandar a sua opinião, né, Guipa? Aqui, ó, tem muitas pessoas, Guipa, isso que é legal. Estão chegando aqui na live falando, caramba, eu não imaginava que vocês fossem assim, tá vendo? É muito doido, a gente já é diferente do que muita gente acha que a gente é. E eu já sofri muito com isso. Você sabia que quando eu entrei no jornalismo esportivo, eu ouvi de muita gente, nossa, mas você não tem perfil nenhum pra ser jornalista esportivo. O que é ter perfil? O que é ter perfil? É ser barrigudo, é não se cuidar, é não ter tatuagem. Cara, o que o perfil quer dizer em relação à profissão que você escolhe? A entrega, né? Ou a sua entrega dentro do seu trabalho. Isso é um absurdo, cara. É isso. E se todo mundo fosse igual, o mundo ia ser chato demais. Viver a sua própria vida é princípio 1 da vida aqui, ó. O cara que mandou, o Emanuel. Daqui a pouquinho a gente volta com áudio, tá bom? Chama bora. Mix Tudo. Estamos de volta, Guipa. E eu tô aqui, ó,
ralando com esse botão. Olha pra você ver como é que eu lido com esse botão, Guipa, da Mix. Negócio, né? Mas vou falar pra você. Hoje tá falhando. O botão da Mix é o de menos, viu? Dura né? lidar com as diferenças. Mas eu consegui, não foi, ó? Lógico que você conseguiu. Lidei aqui, ó. Lógico que você conseguiu. Dura lidar com preconceito em cima das pessoas que fazem parte desse grupo, que são considerados diferentes, podemos dizer assim, né? A gente tá falando sobre as diferenças hoje no programa, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E Giz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tava falando em off, eu acho que vale a gente refletir. Eu acho que esse preconceito, essa falta de cuidado, esse descaso com esses grupos que fazem parte das diferenças, tá enraizado na nossa sociedade. Infelizmente, cara, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu vou dar um exemplo pra você. Você acha que o Brasil ele tá preparado pra receber cadeirante, pro cadeirante ter uma vida tranquila em qualquer lugar? Não tá. Acho que não. Não tá. Você acha que um autista que não tem uma condição financeira, ele tá preparado pra ter um estudo de qualidade aqui no Brasil? Tá muito não difícil. Tá. Você acha que um homossexual, ele tá tranquilo andando pelas ruas de São Paulo e do Brasil sem correr o risco de ser atacado, assassinado? Não claro tá. Que não. Então o problema é muito além do pensamento que nós temos. O problema é um problema que tá enraizado dentro da nossa sociedade. Como que a gente pode mudar isso, Exato. né? E como que a gente pode mudar? Eu não faço a menor ideia. Por isso que eu tenho que fazer o meu, que é respeitar o próximo. O resto deixa na mão de Deus. Como vocês lidam com as diferenças? Isso vale pra tudo na sua vida. Manda pra gente no 11988800000. Manda áudio de 30 segundos, porque a gente tem um monte de podcast aqui, aí não vai dar tempo. A gente volta já, Boa. né, Guipa? Mix Tudo. Mix. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix são 6h25, vem chegando que o Mix Tudo hoje tá falando de diferenças. Galera, hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente pegou um tema pra gente falar de todas as diferenças, tá bom? Todas mesmo. Por exemplo, tem muitas pessoas, Guipa, que sofrem muito na hora de trabalhar com pessoas que às vezes têm um outro ritmo de trabalho. Sim. E aí critica essa pessoa, ou critica o jeito dela se comunicar. Não necessariamente com alguma... como que eu faço uma limitação física ou psicológica ou mental. Mas assim, no jeito, no dia a dia, Sim. entendeu? E a gente quer saber como você lida com tudo isso. Então tem vários exemplos que eu poderia citar, mas a gente quer ouvir de vocês. 11981800000. Como você lida com as diferenças? Conta aí, vai. Olá, Guipa. Olá, Giza. Tudo bem? Oi. Ouvindo aqui a Rádio Mix. Eu tenho um filho cadeirante e eu percebo que as pessoas estão sempre muito prontas para dar desculpas para os seus próprios preconceitos. Então eu já vi muitos adultos dando desculpas porque os filhos não queriam brincar com o meu filho, porque ele não consegue correr ou porque ele não acompanha a velocidade das outras crianças intelectualmente. Sempre assim, né? As pessoas estão muito prontas para dar desculpas. Muito difícil ver alguém que queira realmente agir. Guipa, tava falando aqui na live, galera, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Eu sei que é muito difícil a gente desacelerar quando o movimento é um correndo pra chegar primeiro que o outro. As únicas pessoas que podem fazer a gente parar um pouco e olhar de um outro prisma são essas pessoas. Mas ninguém é capaz de desacelerar um segundo para olhar a vida com os olhos dessas crianças, dessas pessoas que têm limitações físicas e que não têm acesso como a gente tem a tudo que a gente hoje, muitas pessoas têm, entendeu? No sentido de escola, no sentido de ir e vir, no sentido de pegar um ônibus com tranquilidade. Então, eu fico desesperada quando pessoas que não têm nenhuma criança assim em casa limitam os seus próprios filhos de se relacionar com essas outras. A gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. E a gente se coloca no lugar tipo, eu vou ter que ensinar essa pessoa. Não, você vai aprender com ela. Esse áudio me deixou triste, cara. muito Sabe triste. por quê? Porque assim, pra mim as crianças são as menos culpadas. Pra mim a grande culpa tá nos pais. Tá no adulto, Mas exatamente. tá no adulto. Sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Aconteceu uma parada envolvendo uma amiga minha que apresentava um programa de televisão comigo. Na época que eu trabalhava na Rede TV. Ela tinha um filho, acho que tem um filho, né? O filho tinha acho que 6 anos. E aí o filho chegou um dia em casa e falou assim: mãe, por que os coleguinhas ficam tirando o sarro do Miguel? Ficam chamando ele de Rosinha, menininha, menininha. E aí ela pegou e falou assim: ô filho, quando você vê eles fazendo isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar e defender o Miguel.
Porque não importa a cor que ele gosta, não importa o modo como ele fala, não importa o modo como ele se porta, ele é um ser humano como qualquer outro e merece respeito. E aí no dia seguinte, o filho dessa apresentadora foi lá e brigou com os meninos ficaram no lugar dele, se colocaram no seu devido lugar e ele defendeu o menino. Porque o menino estava sendo atacado por uma parada que não tem culpa nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas é aquilo que você fala, Giza, que ele tava falando, tá enraizado esse preconceito dentro da nossa sociedade. Você chega em casa, você vê seu pai e sua mãe falando assim, nossa, que absurdo, os caras estavam se beijando na rua. Ou então, nossa, que absurdo, o cara é todo tatuado e trabalha com televisão e rádio. Nossa, que absurdo, o cara pegou, fez um vídeo no Instagram e postou falando que colocou um vibrador, entendeu? Esse tipo de comentário é um comentário preconceituoso, mas mascarado em cima desses padrões colocados pela nossa sociedade. Exatamente, e as pessoas têm necessidade também de destilar ódio, né, gente? Se você não gosta disso, simplesmente saia. Exato. Por que você vai ficar num lugar onde você não gosta? Por que você vai assistir um negócio que você não gosta? Perfeito. Que necessidade é essa de xingar, de brigar, de dizer que tá errado? Quem é você pra dizer? Por que você consome esse estabelecimento? Exatamente. A pessoa vai num lugar onde sabe que, por exemplo, tem um monte de gay e você não gosta de gay, pra que você vai lá? Fica na porra da sua casa, irmão. Exatamente. Tem espaço pra todo mundo, rapaz. Vambora de áudio. Boa tarde, Mix. Oi. Aqui é Douglas de Manaus. Tô fazendo Uber. Eu vivo a diferença desde meus 14 anos de idade, quando Deus abençoou a gente com a minha irmã, que é especial, que tem síndrome de Down. Também tem. E ela é a razão da nossa vida, né? Foi com ela que eu aprendi tudo, que eu transmito para os meus filhos, tanto de cuidado como de ensinamento. Os meus filhos amam a tia, amam todo mundo. A gente vive num meio muito bom, muito amor, e que isso só faz bem para as crianças. Ele falou tudo. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down, não escondo de ninguém, muito pelo contrário, sempre falo aqui na Mix, falo nas minhas redes sociais. Eu posso dizer que a Raíssa, ela mudou a vida de todo mundo da minha casa pra muito melhor. A gente mais aprende com ela do que ensina pra ela. Com certeza. Quando a gente precisa parar pra mostrar pra ela algo que ela tem dificuldade de vir no nosso tempo ou de fazer no nosso tempo, é a gente que aprende que o tempo dela é mais sábio que o nosso. Cara, tão simples quanto isso. Ô Giza, eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu tava super triste, tava passando por uns problemas, e aí a Raíssa sempre gostou muito de mim, gente, eu não conhecia ela pessoalmente, e justo nesse dia que eu não queria ver ninguém, ela veio aqui na rádio. E aí eu falei, meu Deus do céu, a Raíssa tá aqui, como que eu vou tratar ela desse jeito, que eu não tava bem comigo mesmo? E aí ela pegou, me olhou, veio e me deu um abraço. Guipa, eu te amo. Primeira vez que eu vi essa menina. Eu saí do abraço dela, fui pro banheiro chorar e voltei pra cá pro estúdio como se nada tivesse acontecido, uma outra pessoa. Então vamos amar o próximo, cara. Princípio básico de Deus, amar o próximo como a ti mesmo e não julgar o outro. Então vamos pra música, Gui. Você manda áudio 11988801000. Mix Tudo. Mix são 6h42 e a gente curtiu o som com Harry Styles, hoje falando sobre diferenças aqui no programa. E aí a gente caiu em muitas coisas, falando de preconceito. Assim, antes da gente ir pro intervalo, só quero trazer pra audiência aqui do rádio uma pergunta que fizeram pra mim e pro Guipa na live, porque a gente discorreu. A gente trouxe a nossa opinião, a gente falou sobre pessoas que, né, não toleram pessoas mais lentas ou que tem alguma dificuldade intelectual ou física, enfim. E aí perguntaram pra gente o seguinte: vocês não têm preconceito nenhum? E aí eu respondi na live, quero responder, Guipa, aqui também pra galera que tá no rádio, porque é muito importante a gente falar que somos seres humanos e não é porque a gente discute isso que a gente tá livre de qualquer preconceito, até porque a gente tem muita coisa enraizada. Mas eu vou dar uma dica pra todo mundo, que é o que eu faço na minha vida, e eu acho que pode ajudar pelo menos pra abrir a cabeça, que é: toda vez que você for pego com um sentimento de preconceito ou diminuindo alguém, olhe pra esse sentimento e tenta entender por que tá sentindo isso, de onde vem, e procure melhorar. E não pega isso e verbaliza como se fosse verdade absoluta. Somos seres humanos, a gente vai sentir, mas o que você faz com esse sentimento que vai fazer a diferença? Eu acho que a palavra preconceito é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer o seguinte: em alguns momentos a gente peca pela desinformação. Exatamente. Eu, quando eu entrei aqui na Rádio Mix, Giza, em vários momentos eu pequei pela desinformação. E aí eu vi que eu fui atacado, e com razão, em determinadas situações, eu fui atrás para conhecer um pouco mais sobre determinadas diferenças. E hoje, graças a Deus, eu evoluí porque eu não sou um poste. Exatamente. Então, pra você que é um desinformado, não vou nem falar preconceituoso, desinformado, vá se informar, porque você não é um poste, você pode evoluir. E hoje a gente tem muito acesso. A gente volta já já com uma advogada aqui, hein? Mix Tudo. O melhor mix do Brasil.
Brasil! Mix Tudo. Galera, começamos o programa falando de diferenças, porque hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aí a gente abriu uma pauta aqui pra falar de todas as diferenças e como você lida com as diferenças na sua rotina, na sua vida, nos seus relacionamentos, né? Com seus amigos. E claro, pensando no autismo, né? Que hoje é esse dia pra gente conscientizar cada vez mais. Convidamos a doutora Andressa Oliveira, advogada, que tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Liz. Olha, advogada e professora também. Forma outros advogados na área do direito das pessoas com deficiência e pessoas com autismo também. Que bacana. Você jura? Sim, tem cursos específicos para formar experts. Muito bom, muito bom. E Giz, eu acho que nada mais interessante do que a gente iniciar esse assunto falando dos primeiros sintomas ou primeiros passos aí a ser dado ou primeiras ideias que a criança tem que a gente pode pensar na possibilidade dela ter um autismo. Como é que a gente consegue identificar? Qual que é a idade para identificar esse início de processo? De que maneira começar a correr atrás de um tratamento? Exatamente. Quando começar, né? Exatamente, é muito importante, principalmente essa questão do diagnóstico, porque não necessariamente você precisa de um diagnóstico fechado, né, para buscar os direitos. A hipótese diagnóstica também já gera esse direito, tá? Então, a partir ali dos primeiros anos de vida, né, que nós temos ali uma linha, assim, do desenvolvimento. Então, aquela história de cada criança tem seu tempo, na realidade, tem que se observar essa linha de desenvolvimento, que qualquer tipo de atraso na fala, estereotipias, que a gente fala de andar nas pontinhas dos pés ou balançar as mãozinhas, ser algum tipo de crise, isso pode se identificar alguma condição, tá? Como é a condição do autismo. O autismo não é doença, é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. Por o direito, ele foi considerado uma deficiência, inclusive através de uma legislação em 2012, isso foi muito importante, porque aí a gente consegue aplicar de uma forma mais correta ali os direitos que envolvem, inclusive, todas as pessoas com deficiência. Mas são essas características. E o primeiro passo é o quê? Investigar, levar para os terapeutas, né? Nós temos os terapeutas ocupacionais, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, que vai identificar essas dificuldades no desenvolvimento dessa criança para depois passar ali para o médico fazer aquele relatório e através do relatório que a gente busca ali os direitos. Perfeito. E a gente sabe, né, que os pais, na hora que tá ali, vai ser mãe, vai ser pai, uma das últimas coisas que qualquer pessoa quer é que o filho venha com alguma dificuldade, independente de qual seja. E a gente sabe que um dos maiores medos é justamente pelo apoio que vai ou não ter. Não só da família, como também de tudo que às vezes a criança necessita. Falo isso que eu falei aqui no programa, minha irmã, ela tem síndrome de Down. Quando ela nasceu, o cabelo da minha mãe teve queda de cabelo, ela ficou muito desesperada, não porque a minha irmã tinha síndrome de Down, mas será que eu vou ter apoio? Como vai ser pra eu cuidar dela? Será que eu vou ter acesso a tudo que ela precisa? E graças a Deus a gente tem uma PAI na minha cidade, mas não é o mesmo cenário pra todo mundo, né? Exatamente, né? Então, na verdade, impacta a família toda. Impacta. Mas o principal ponto que a família tem que observar, se tem alguma condição que precisa ser tratar o quanto antes. Na ciência, nós temos uma janela da neuroplasticidade que a gente fala, que é desde quando a criança nasce até os 5 anos de idade. Ali é o foco, para que aquela criança tenha esse desenvolvimento. Então, tem que correr atrás de terapias, principalmente nesse período. Então, não demore. Eu sei que às vezes é difícil aceitar ou identificar, né? As pessoas às vezes estão do lado de fora, principalmente o transtorno do espectro autista, que não tem, obviamente, uma aparência e nada disso. Então, não é algo que parece, algo que vai se identificar com a aparência daquela pessoa. Não. É um transtorno do neurodesenvolvimento que vai ser demonstrado ao longo do tempo com o desenvolvimento daquela criança. Então, identificou algo, já tenta aceitar essa condição. Eu sei que às vezes é difícil, mas busca tratamento. Ô, doutora, como que o Brasil lida com essa questão do autismo? O Brasil está preparado para atender todas as crianças que estão iniciando nesse processo? Enfim, como que o Brasil está em termos de estrutura para cuidar dos autistas? Tá. Infelizmente, assim, não está preparado para atendimento nem da questão de saúde, educação. Tem muito que melhorar. Muito triste, Mas o que é mais interessante é isso que nós estamos fazendo agora. Levar informação. Nos últimos anos, a informação tem chegado, né, na casa das famílias, nas escolas, nas instituições, e as pessoas têm realmente buscado encontrar alguma alternativa, né, para que seja possível ali aplicar um direito ou alguma situação, por exemplo, na escola, né, trazer ali uma possibilidade daquela criança frequentar, porque é de direito, por exemplo, uma escola regular. Eu ouvi, inclusive você falando mais cedo, né, Giz, a respeito dessa questão de recusa, às vezes, numa matrícula, né, numa escola regular de ensino. Qualquer criança com deficiência, né, ou com transtorno do espectro autista tem direito de ser matriculada em uma escola regular. E quando acontece como aconteceu com a minha irmã, que a escola falou, não temos condições de recebê-la aqui, porque a gente precisa de um professor de apoio, então não vai ser possível. E aí minha mãe insistiu e falou, não, ela tem o direito, e a gente conseguiu.
Na realidade, não pode ter essa recusa. Isso aí gera, inclusive, indenização e discriminação. Olha isso é crime, tá? Configura-se crime, inclusive. Então, isso não pode ocorrer. Claro, se vier a ocorrer, tem que tomar as medidas cabíveis, fazer um boletim de ocorrência em caso de negativa dessa matrícula. E essa questão do professor de apoio, ela é muito importante, porque, na realidade, cabe à escola fornecer realmente. Mas, claro, a família tem que ter uma indicação. Então, tem que ter ali no relatório médico a indicação daquele profissional de apoio. Vai, então, fazer uma solicitação para a escola. Tanto escola particular quanto escola pública tem que fornecer, por exemplo, esse profissional de apoio. E o custeio da escola. Eu tava aqui pensando e ouvindo o que vocês estão falando. Já percebeu que é sempre o pobre que se lasca? É lógico. Porque, vamos parar pra pensar. Você chegou lá, sua mãe chegou lá com a Raíssa e falou assim, eu quero botar ela nessa escola, certo? Aí a moça falou assim, da escola, não temos estrutura pra isso. Aí a doutora acabou de falar assim, não, tinha que bater o pé porque o pessoal da escola tem que correr atrás dessa estrutura. Mas na verdade, na minha opinião, doutora, não sei se você concorda, a diretora, os professores da escola são os menos culpados também. Total. Sim. Nunca vai estourar em quem tem que estourar, que nesses sem vergonha que estão lá em Brasília, nesses caras que estão mamando na teta do nosso dinheiro, do nosso país, da nossa cidade. São neles que tem que estourar. Aí acontece uma parada dessa, você processa a escola, a professora vai tomar um processo nas costas. Exatamente, a diretora. A coordenadora vai tomar um processo nas costas. E os políticos? Onde estão? Exatamente. Agora, doutora, é muito importante, principalmente para os pais, para as mães que estão ouvindo o programa agora e para todas as pessoas que precisam. Olha, você não precisa ter uma pessoa assim em casa para você saber dos direitos dessa pessoa. Você vai lidar com isso na sociedade e a gente precisa melhorar. Isso. Então eu queria saber os direitos pros pais, pras mães, pra todo mundo que tá ouvindo a rádio agora, saber os direitos dessas pessoas. Bacana, são muitos direitos, eu vou falar rapidamente aqui para que o pessoal tenha acesso e saibam que eles existem. Eu até divido, quando eu ensino os meus alunos advogados, eu divido em blocos, em módulos, que eu falo que é o GPSA, justamente para você se localizar. GPSA. Boa. E por que GPSA? G de direitos gerais, P de previdenciários, S de saúde e A de assistenciais. Então existem todos esses direitos. Nos gerais, por exemplo, que são muitos, a gente tem ali a possibilidade de saque de FGTS. No caso do transtorno do espectro autista, é nível de suporte 3 apenas, que consegue administrativamente, senão tem que ser, então, pela via judicial. Então, saque de FGTS para esses pais, justamente esses trabalhadores que precisam custear uma terapia ou alguma ajuda para aquela criança, utilizar esse fundo, por exemplo, tá? Isenção de IPVA também é possível, redução da carga horária de trabalho para esses pais, mas atenção, somente para os servidores, no caso, federais, municipais ou estaduais. Então, infelizmente, assim, na questão particular, a gente não tem aí esse direito garantido. Mas temos também os direitos previdenciários quando se tem um diagnóstico tardio. Normalmente, o nível de suporte 1, a gente sabe que, às vezes, na fase adulta, né, que vai se ter esse diagnóstico, também é possível aposentadorias especiais com idades reduzidas e tempos reduzidos. Também temos uma pensão por morte, caso venha a perder ali o pai ou a mãe, vitalícia. E tem também saúde, que é medicamentos e tratamentos. E por fim, como você disse, a questão da baixa renda, família de baixa renda, tem também o benefício assistencial, o BPC, que o pessoal apelidou como LOAS, que é, na verdade, a Lei Orgânica da Ciência Social. O BPC é um benefício de um salário mínimo para essas pessoas, mas tem que estar na condição de baixa renda. Muito bom, miserável. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que não têm condição, mas também não tem acesso a esses benefícios, porque parece que você tem que ser miserável pra você Giza. conseguir um salário mínimo pra você sustentar o teu filho e dar o que ele merece, entendeu? Sim. Infelizmente, porque tem o que falar critério isso. de renda no administrativo é 1/4 do salário mínimo. É absurdo, na gente. justiça é meio salário mínimo, que ainda continua pouco. Enfim. Meu irmão, se você tá doente, Giza, doente. tinha gente que tava pegando bolsa Covid, velho, sem precisar de bolsa Covid. De tal muito influência triste. pegando bolsa Covid do governo. Você lembra disso? Eu lembro. Mano, o bagulho é louco, velho. Nós estamos doentes. Agora, me fala uma coisa, doutora. Eu tenho uma criança, minha criança tem autismo e ela vai pra uma escola, ela sofre preconceito. Que maneira é lidar com isso? Exatamente. Na verdade, essa questão do preconceito, na verdade, ela se enquadra na questão até da discriminação, que é crime, então precisa ser feita uma denúncia no Ministério Público e também, se for o caso, um boletim de ocorrência, tá? E, claro, responsabilizar através de uma indenização também, de uma ação indenizatória. Ai, doutora, eu ficaria aqui horas falando tem com muito você. assunto. É muito assunto que a gente poderia falar, mas eu tenho que trazer Sim. mais um aqui que a gente falou. Tá. Hoje eu tava conversando com uma amiga, ela falou que a amiga dela, ela tem 2 filhos autistas. Certo. E ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar, né, dessas pessoas. E ela tá tendo dificuldade, porque, por exemplo, pra pagar a escola, ela foi procurar uma escola particular, porque é direito, se ela quer, se ela tem um dinheiro, ela tem que Sim. pôr. Só que pros filhos autistas o valor era diferenciado. Me fala, isso pode? Isso não pode, tá? Então, eles têm direito de estudar em escola regular, mesmo que particular, e o custeio de qualquer tipo de profissional de apoio tem que ser da escola. Isso, inclusive, já está estabelecido por nota
que a gente chama que é uma nota técnica do MEC. Então isso já é legislação e ainda tem nota técnica. Mas tá tudo agora errado, Brasil! Tudo. Deve ser complicado você ser pai de uma criança, você chegar numa escola, falar pra diretora que ela quer estudar naquela escola, a diretora falar que não dá, ou tem que pagar mais, aí você bate o pé e coloca a criança. Mas com qual segurança você vai colocar a criança numa escola? Será que ela vai ser bem tratada, sendo que a diretora já falou que não queria? Mano, é muito complicado, cara. Enfim, a gente continua na live, galera, vem. Mix Tudo. Mix são 7 em ponto. Infelizmente a gente vai encerrar o programa, a gente ficaria horas aqui falando, porque é um assunto muito importante pra nossa sociedade, pra nós quanto seres humanos, pra gente ser melhor, né? Hoje a gente aproveitou o gancho do dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, pra falar sobre diferenças. Recebemos aqui a doutora Andressa Oliveira, advogada, professora, que esclareceu tanta coisa pra gente, não foi, Guipa? Muito bom. E antes de encerrar, a gente queria uma dica sua pras pessoas que estão passando por momentos difíceis nesse momento, justamente por não ter acesso a tanta coisa que tem direito, doutora. Exatamente. A minha dica, na verdade, é para que elas não desistam, né? O que mais os planos, o Estado, o município, enfim, quer é que as pessoas desistem. Então, não desistam de lutar pelos seus direitos. E aqueles também advogados que queiram aprender um pouco mais sobre o assunto. Boa. As famílias que queiram também aprender um pouco mais sobre o assunto, eu deixo até aqui meu Instagram, Passa. é andressasgo.adv. Tá? andressasgo.adv. É de Silva Garcia de Oliveira. Então, um resumo aí do meu nome. E também depois eu vou deixar aqui pra vocês o meu livro, tá? Eu também escrevi um livro sobre o assunto que eu vi que o pessoal tá falando, fala mais de BPC, da LOAS. É justamente o assunto do meu livro. Como garantir o BPC para as pessoas com autismo. No caso, é aquele benefício assistencial às pessoas de baixa renda. Vou deixar depois pra vocês de presente. Muito Gente, que legal. Ó, pra quem ficou na dúvida do arroba dela, fica tranquilo. Isso. Lá no nosso arroba Mix Tudo na Mix, a gente vai fazer uma foto e vai marcar ela. Obrigada. Então você vai entrar lá e seguir a Isso. doutora, por favor. A gente precisa de informação. A doutora foi fundamental, ela nem sabe, mas ela foi fundamental pra mim, porque eu vou correr atrás dos meus direitos. Eu fui ontem e fui hoje no INSS, de novo a porcaria do sistema pra Não funciona. o caso da minha senha do org deu problema de novo. Amanhã eu vou chegar às 7 da manhã e só vou embora às 2 da tarde. Eu vou infernizar vocês do INSS. Já se preparam. Gente, é cada luta, né? Agora, doutora, muito obrigada, viu? Imagina. Doutora Andressa Oliveira. Obrigada a vocês, viu? De coração, assim, é um prazer poder estar aqui no Mix Tudo. Muito bom, É muito isso, bom a gente mesmo. só agradece. Antes de encerrar o programa, galera, imagina você planejar a viagem dos seus sonhos e um dia, antes de embarcar, a sua chefe pedir pra você levar o filho dela com você. É isso que acontece, né, Guipa? Exatamente, Gica. Sabe onde acontece? No filme 2 é Demais em Orlando, uma deliciosa comédia com Eduardo Sterblich, que foi integralmente rodada no Complexo Universal Orlando Resort, na Flórida. Foram 30 dias de filmagem em Orlando. O elenco filmou e ficou hospedado no Universal's Cabana Bay Beach Resort, o hotel queridinho, né, dos brasileiros. E as filmagens se estenderam nos 3 parques temáticos: Universal Studios Florida, Universal's Islands of Adventure e o parque aquático temático Universal's Volcano Bay. E ó, família, o elenco inclui o menino Pedro Bugarelli, Luana Martal e também Daniel Furlan. E teve acesso a todas as atrações do parque, incluindo o encontro com o personagem Optimus Prime e a mais feroz das montanhas russas, Jurassic Park World Velocicoaster, que tem uma participação toda especial no filme. Chega a ser emocionante, família. Só assistindo pra vocês entenderem. Tá demais, muitas aventuras e emoções te esperam no cinema com essa comédia. 2 é Demais em Orlando. Tá aí nos cinemas, verifique a classificação e vá curtir. É a dica da Mix. Vambora, Guipa? Vambora, Gigica. É isso, eu acho que hoje a gente conseguiu ser um pouquinho melhor e ajudar as pessoas. E é sobre isso, gente. O preconceito, ele tá enraizado, ele existe, as diferenças também. Mas o que a gente vai fazer com esses sentimentos genuínos? A gente vai trabalhar, olhar pra gente melhorar como ser humano, ou a gente vai apontar o dedo e dizer que o outro é diferente, por isso é menor que você? Vamos melhorar, Brasil? Boa, Neném. @giza.on, esse é meu Instagram. @Guipa Oficial, Guipa é oficial e tem o nosso também. @Mix Tudo na Mix, vamos postar a foto com a doutora lá agora, vamos? Chama, Neném. Vambora, tchau. Mix Tudo. De volta amanhã às 6 da tarde. Mix.